Muito bem, galera, vamos a mais uma videoaula do site cesarfelipe.com.br. Nessa videoaula nós vamos abordar a parte de cálculos de redes IPs e quantidade de endereços IPs válidos em uma subrede. Lembrando que esse conteúdo que eu dou aqui nessa videoaula, ele é bem resumido porque o assunto é bem extenso. Então ele não vai ser bem detalhado. Se você quiser um conteúdo bem detalhado e bem explicado, basta você vir na internet, no site da editora Brasport.com.br e procurar pelo livro Cisco, que é um livro de minha autoria, onde eu explico, além de como você deve configurar switches e roteadores Cisco de maneira profissional, eu também ensino a parte de todo o cálculo de endereçamento IP, tá ok? O livro é Configurando Switches e Roteadores Cisco, de minha própria autoria. Bom, então vamos ver aqui essa questão de cálculo de endereços IPs. Então eu começo aqui no nosso quadro branco, tá colocando assim: para se calcular a quantidade de redes IPs e a quantidade de IPs válidos que existem em uma subrede e saber a quantidade de endereços IPs válidos em cada rede, é necessário observar o IP dado a um dos computadores da rede e a máscara de subrede. Caso o endereço IP dado e a máscara de subrede sejam da mesma classe, não existirão subredes, tá? Isso daí, esse lance de classe e de subrede está na minha videoaula 1 sobre cálculo de rede. Você está assistindo agora a videoaula 2. Então, se você não assistiu a 1, vai lá no site cesarfelipe.com.br e procure na seção de redes, na seção Cisco, aliás, a questão de cálculo de endereços IPs videoaula 1, tá ok? Então, eu digo aqui que caso o endereço IP dado seja da mesma classe que a máscara de subrede, não existirão subredes, tá? Então, veja só aqui, no meu site também você pode baixar essa calculadorazinha aqui, IP, tá? Então, eu vou pegar e vou dar um endereço aqui de classe A. Endereços de classe A, eles vão do primeiro octeto, variando de 1 até 126. Então, eu vou botar o endereço de classe A privado, octeto 10 aqui. E agora eu vou botar, por exemplo, que o endereço IP do computador é o 10.1.1.1 e máscara de subrede classe A também, ou seja, 255.0.0.0, máscara de subrede estática. Veja aqui que a calculadora já me diz, ó, subredes. Nesta rede, uma subrede, foi o que eu expliquei. Não existem várias subredes, só existe a única rede, que é a rede 1. Que é essa daí. Então, se eu calcular aqui as subredes, ó, veja que ele só vai me mostrar uma, tá? Fica ruim aí para vocês verem, mas porque a letra aqui tá branca, né? Mas aqui ele tá dizendo que essa máscara de subrede vai do primeiro host do 10.0.0.1 até o 10.255.255.254. Tá aí que é possível ter nessa rede até 16.777.214 endereços IPs válidos. Agora veja só o que acontece se eu pegar e mudar aqui a máscara de subrede, tá? Eu vou pegar e vou botar a máscara de subrede 255.255.00, que é uma máscara de subrede classe B sendo utilizada com um endereço IP classe A. Observe que os valores aqui embaixo vão modificar, tá? Então tá aqui 255.00. Observem agora que existem 256 subredes possíveis e 65.534 endereços IPs válidos em cada subrede. Veja agora que se eu apertar aqui em calcular todas as subredes, veja que agora já existem mais subredes. E esse cálculo é bem simples, veja só. Eu vou pegar aqui e vou deixar de volta a máscara de subrede classe A. Veja que ele só me mostra uma subrede. Aqui embaixo eu pego e mostro, olha só, o cálculo de subredes ele é feito
na fórmula 2 elevado a n, onde n é a diferença binária da quantidade de uns entre o endereço IP dado e a máscara de subrede. Ora, observando aqui a estrutura de um endereço IP, vale lembrar que ela é composta de 4 octetos. Tá aqui, ó, ilustrados por mim aqui por A, octetos do octeto B, octetos C e octetos D. Por que octeto? Porque cada octeto desse é composto de 8 dígitos binários que podem variar entre 1 e 0. Vale lembrar também que na outra videoaula eu mostro a vocês que cada binário desse daqui, a depender da posição que ele ocupa dentro do octeto, ele pode obter um valor que vai variar de 128 até 1. E isso daí faz toda a diferença na hora de você fazer o cálculo ou uma conversão de endereço IP de notação decimal pontuada para a estrutura binária desse mesmo endereço. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, é 2 elevado a n. Observe aqui na calculadora IP que eu botei o endereço classe A. Octeto classe A é essa classe daqui, tá ok? E observe que a máscara... Opa, desculpa, aqui apertei no lugar errado. E observe que a máscara de subrede, ela também está ativa apenas aqui. Então não existe diferença. Se não existe nenhuma diferença, a diferença é 0. Isso significa dizer que 2 elevado a 0, isso daí é regra de matemática, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Por isso que a calculadora IP aqui está dizendo que o número de subredes é 1. Agora vamos olhar a quantidade de hosts com base nisso aqui, ó. Eu boto assim: o número de hosts é 2 elevado a n menos 2, onde n é o número de zeros binários da máscara de subrede. Isso daí de forma bem detalhada, tá? Existem alguns detalhes que não é possível explicar aqui em uma videoaula. Então, veja só. A quantidade de endereços binários da máscara de subrede é essa daqui, ó. Por quê? Observe aqui que ela é 255.000. Então, ó, isso significa que tudo isso aqui é 0. Então, é 2 elevado a 24. Tá aqui, ó. 3 vezes 8, 24, né? Então, deixa eu abrir aqui a calculadorazinha. Olha só, calculadora científica do Windows, tá? 2 elevado a 24. Isso daqui vai me dar 16.777.216 endereços IPs menos 2. Tá aqui, 16.777.214. Se nós formos olhar aqui na máscara de subrede, nós vemos que o valor bate, tá aqui, ó, um do lado do outro. Eu tô passando o mouse em cima, tá ok? Observe agora o que acontece se eu usar máscara de subrede classe A, ou desculpa, endereço IP de classe A com máscara de subrede classe B, que é 255.255.00. Tá aí. Veja agora que eu tenho 256 subredes e 65.534 endereços IPs válidos dentro de cada subrede dessa. Então, se eu vier aqui para a calculadora do Windows e fizer 2 elevado a n. Vamos calcular n aqui agora. A máscara de subrede, o endereço IP, né? Porque eu digo aqui, ó, é a diferença binária da quantidade de uns. Observe que o endereço IP que eu coloquei é classe A. No entanto, a máscara de subrede é classe B. Então veja aqui a diferença. A diferença são esses 8 dígitos binários do segundo octeto, aonde
tá? Atenção que eu vou falar agora. Pelo segundo octeto da classe da máscara subrede ser 255, eu sei que todos os binários desse segundo octeto são 1. E aí por isso que é importante você ir olhar na primeira videoaula, porque eu digo que o primeiro octeto vale 128, o segundo vale 64, o terceiro vale 32, o quarto vale 16, e se você somar todos esses valores, vai dar 255. Então veja que a diferença de uns do IP para a máscara subrede é 8. Então 2 elevado a 8, olha só aqui, ó. 2 elevado a 8 é igual a 256, que é exatamente a quantidade de subredes que ele está calculando aqui para mim. Aí você fala, aí a quantidade de máscara subrede. Lembra o que eu disse que, ó, aqui, ó, 2 elevado a n menos 2 é o número, né, onde n é o número de zeros binários da máscara de subrede. Observe agora que, como a minha máscara de subrede só tem os dois últimos octetos zerados, eu sei que esses dois carinha aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, eles são todos 0. Então eu tenho aqui 16 números 0. Então 2 elevado a 16 é igual a 65.536 menos 2, que vai dar 65.534, que é exatamente a quantidade de hosts por subrede que a calculadora IP está me mostrando aqui, tá ok? Então, veja agora que se eu pegar e utilizar, vou usar aqui a calculadora IP, se eu pegar e colocar um endereço IP de classe B, tá? Que é 172.16, por exemplo, .1.1, com a sua máscara de subrede classe B, que é a 255.255, veja que não existem subredes, levando em conta o que eu disse aqui, ó. Caso o endereço IP dado e a máscara de subrede sejam da mesma classe, não existirão subredes. Tá aqui, não existirão subredes. Então veja aqui agora que eu vou usar um endereço IP classe C, tá? 192.168. Isso daqui é um endereço IP privado classe C, e veja que a máscara de subrede 255.255.255, ela também é uma máscara de subrede classe C. Já que os dois são da mesma classe, mais uma vez, eu só tenho uma subrede e 254 hosts. Aí você fala, pô, por que 254? É simples, basta você olhar a quantidade de zeros binários que existem na máscara de subrede, tá? Isso daí detalhadamente. Então veja aqui que como o meu último octeto ele está zerado, eu sei então aqui que essa galerinha que eu estou passando o mouse aqui é tudo zero. Então eu tenho 8 zeros aqui. Então se eu pegar aqui e fizer 2 elevado a 8 menos 2, eu vou ter 254, que é exatamente a quantidade de endereços IPs válidos, ou seja, que podem ser dados a computadores, que está sendo dado aqui na máscara de na calculadora IP, tá? Isso significa, é lógico, que se na sua empresa você estiver utilizando um DHCP, tá? DHCP é um serviço que dá endereço IP para computadores que estão com a configuração de endereço IP automática, tá? Então, se você estiver usando no seu DHCP um endereço IP de classe C, com a máscara de subrede classe C também, esse seu DHCP ele só poderá fornecer 254 endereços IPs válidos. Então, se na sua empresa tem uma grande circulação de gente que recebe um serviço de endereço IP, como o smartphone, pega endereço IP pela rede wireless, lembre-se que você só tem 254 endereços IPs para fornecer. Então, imagine que na empresa, uma clínica, tem 300 pacientes lá, utilizando a rede wireless. Ora, você não vai ter endereço IP para dar para esses 300 clientes. Então,
tem uma galera aí que vai ficar sem endereço IP, respectivamente, ele fica sem conectividade, tá? Então, continuando aqui, veja que eu estou usando essa máscara de subrede classe C em estático, tá? No modo estático. Agora eu vou usar uma coisa que se chama máscara de subrede de tamanho variado. O que é tamanho variado? Resumindo, uma máscara de subrede de tamanho variado é quando algum dos valores não é nem 255 e nem 0. Olha só o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou botar esse prefixo para barra 25. Sabe o que é que significa barra 25? Barra 25 significa que existem 25 binários número 1 na máscara de subrede. Agora veja aqui, isso daqui é um prefixo chamado de cedir, tá? Significa máscara de subrede em notação decimal. E aqui, nesse formato que eu estou passando o mouse em cima, é máscara de subrede em formato decimal pontuado. Tá? Então veja aqui que eu vou mudar aqui para barra 25. Olha só como a máscara de subrede mudou. Ela é classe C. No entanto, ela agora está 255, 255, 255, 128. Por quê? Porque agora esse octeto daqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, tá? Esse binário daqui do quarto octeto, ele é 1 e ele vale 128. Isso daí está na primeira videoaula, tá, galera? Então ele vale 128. Então observe aqui que por isso que está aparecendo 128 aqui. Aí você fala, pô, que legal. E se eu pegar e botar aqui para barra 26? Se você mudar aqui para barra 26, o valor do quarto octeto vai mudar para 192. Por quê? Porque os dois primeiros binários do quarto octeto serão 1. Ou seja, é 124 mais... desculpe, 128 mais 64. Olha só aqui, ó. 192, tá? Então veja que a quantidade de hosts está diminuindo e a quantidade de subrede está aumentando. Toda vez que eu mexo aqui, ó, eu vou diminuir para você ver. Vou botar 25 de novo. Olha só que a máscara de subrede, quer dizer, a quantidade de subrede passou para 2 e o número de hosts passou para 126. Ora, olha só como esse cálculo é simples. Eu estou usando o endereço IP classe C. Endereço IP classe C são endereços que pegam esses 3 primeiros octetos, tá? Galera, lembra? Eu estou falando resumido, tá certo? Então, o endereço classe C, ele pega esses 3 octetos aqui e a máscara de subrede também pega. Agora, veja que a partir do momento em que eu boto barra 25, ó, aqui o 25º bit aqui, ó. Porque aqui tem 8, mais 8, 16. Né? Aqui, ó, 8, mais 8, 16, mais 8, 24, mais esse daqui, 25. Então, veja aqui que a quantidade de subredes não é a diferença binária. Então, a diferença binária aqui não é esse carinha daqui. Então, observe que 2 elevado a 1, que é a diferença da 2. Olha para a máscara de subrede aqui, ó, 2. E olha a quantidade de hosts, 128, 126. Por quê? Porque essa galera aqui toda é 0, ó. Que eu estou marcando aqui. Então eu tenho 7 zeros aqui. Se eu vier aqui na minha calculadora e botar 2 elevado a 7 menos 2, eu vou ter 126. Aqui, ó. 126 endereços IPs válidos. Então, nesse caso, se você utilizasse isso na sua empresa, você teria 2 redes separadas, né? Você teria 2 subredes e você teria para cada rede 126 endereços IPs válidos, ou seja, você só poderia ter 126 computadores ligados numa subrede e 126 computadores ligados em outra subrede. Aí vem aquela pergunta, nesse caso, esses computadores, eles se comunicariam de uma subrede da outra? Eles só se comunicariam caso você tenha na sua subrede algum equipamento que faça um roteamento. Ou um sistema operacional com a função de roteamento ativada, ou então um roteador com rota para essas 2 subredes, tá ok?
Então, só para finalizar aqui mais uma vez, galera, desculpa aí a ser tão resumido, tá? Mas é por causa do tempo. Eu vou pegar aqui e vou botar barra 26. Olha como diminuiu. Por que barra 26? A diferença agora é essa, ó. A diferença agora é de 2 bits. Então, 2 elevado a 2 dá 4. Olha aqui para a máscara de subrede informando que existem 4 subredes. E vamos para a quantidade de hosts agora. Uma vez que é barra 26, a diferença aqui agora é de 2. Então só me sobram esses 6 carinhas aqui que são 0. Então, 2 elevado a 6 menos 2 dá 62. Olha aqui para a máscara de subrede. Aqui, ó. Desculpem, olha aqui para a quantidade de endereços IPs. 66 ou 62, tá? Aí quer dizer, vamos finalizar agora com mais uma outra informação importante. Porque você deve estar pensando, oh, caramba. E se for assim, um endereço IP de classe B com uma máscara de subrede de classe C, mas em formato variado, por exemplo, tá? Por exemplo, aqui assim, ó, barra 18, que é esse, é 255.255.192.0. Veja que a quantidade de subredes dá 4. Por quê? Porque o endereço IP é classe B, que são 16, mas no entanto eu estou usando um barra 18 aqui, tá aqui, ó, barra 18. Então a diferença é de 2. 2 elevado a 2 dá 4. Por isso que aqui está mostrando 4. Ele fala, pô, então quer dizer que nesse tipo de esquema eu posso botar 16.382 endereços IP válidos numa única rede, ou seja, no único domínio de broadcast, bota. Só tem um problema, tá? Nunca faça isso, porque a enxurrada de broadcast dentro da sua rede vai ser tão grande que é capaz de você acabar com a performance dos computadores, tá ok? Então, na verdade, apesar disso ser possível, não é aconselhável que você utilize um barramento de broadcast único com uma quantidade tão grande de hosts. Então, veja só, aí você fala, mas por que deu essa quantidade toda aqui? Simples. Olha quantos zeros eu tenho agora aqui, ó. Eu tenho 8 zeros daqui, mais 6 zeros daqui. Então, eu tenho 14 zeros. Então, 2 elevado a 14 menos 2 dá 16.382, que é exatamente a quantidade que está aqui. Aí, só para finalizar definitivamente agora aqui, vamos pegar e vamos botar um endereço IP de classe B com uma máscara de subrede variada aqui para dentro, ó. Nesse esquema aqui, ó, barra 27. Veja que eu tenho 2.048 subredes, onde dentro de cada uma eu só posso colocar 30 equipamentos com endereço IP. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. O endereço IP é classe B. No entanto, a máscara de subrede que eu estou usando é barra 27. Ora, se até aqui é barra 24, é só continuar, ó, 25, 26, 27. Olha aqui. Olha a diferença de uns binários que existem entre o endereço IP que eu dei e a máscara que eu estou usando em definitivo. Eu estou usando 8, 9, 10, 11 binários. Então, 2 elevado a 11 dá 2.048. Aqui, ó, 2.048 subredes. E agora, a quantidade que eu tenho de zeros é apenas essa daqui, ó. Eu tenho 5 binários zeros. Então, 2 elevado a 5 menos 2 dá 30. Que bate exatamente para cá. Tá ok? Aí assim, galera, só para finalizar, tá?
Observem que eu sempre estou usando um endereço IP de classe A com uma máscara de subrede de classe maior, ou seja, o endereço IP classe A com uma máscara de subrede B ou C. Então isso me gera, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Isso me gera subredes e diminuição de hosts. No entanto, atenção, tá? Se eu utilizar um endereço IP de classe C com uma máscara de subrede de classe menor, eu nunca vou ter subredes. Eu terei sim uma coisa que é chamada de superrede. O que é uma superrede? Uma superrede é uma rede que tem uma quantidade imensa de hosts, tá? Então, fazendo dessa vez aqui só na máscara de subrede, se eu utilizar um endereço IP de classe B com uma máscara de subrede de classe A, olha que o endereço é B e a máscara de subrede é A. Nesse caso, eu terei uma coisa chamada de superrede, que é uma única rede com uma quantidade grande de computadores, como eu falei. Tá aqui, inclusive, a própria calculadora IP está falando aqui que é superneted. Ou seja, superrede. Olha a quantidade de endereços IPs que eu tenho aqui. 16 milhões. Aí você fala, e se você diminuir aqui? Se eu diminuir aqui, vai ter mais hosts ainda, tá? E vai continuar uma única subrede, ó. Tá aqui, ó. Aumentou. Agora tem 33 milhões. Se eu diminuir, ó, tem mais computadores ainda. Aí você fala, e se for classe C com máscara B? Mesma história que eu acabei de contar, tá? Tá aí, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui um endereço IP de classe C e eu vou pegar e vou diminuir aqui a anotação decimal para barra 23. Olha aqui, já apareceu superneted e já tem 510. Aí se você botar barra 18, mesma história, uma única subrede com um monte de hosts, tá ok? Esse conhecimento é importante para você poder fazer cálculos de otimização de endereço IP, tá? Porque em algumas situações você precisa ter um segmento de rede que utilize apenas 10 endereços IPs ou que utilize apenas 2 endereços IPs. Tá bom? Como por exemplo, você fala onde é que eu vou querer usar apenas 2 endereços IPs válidos? Você vai querer utilizar 2 endereços IPs válidos apenas em ligações ponto a ponto entre 2 roteadores, tá ok? Para você não desperdiçar endereços IPs. Isso daí é uma coisa que a gente vai ver na prática nas nossas próximas videoaulas, quando nós estivermos tratando da parte de configuração de segmentos públicos entre 2 roteadores, tá ok? Muito obrigado e lembre-se aí de curtir o vídeo, tá? E de divulgar o livro. Muito obrigado.